Hoje vamos falar sobre o anticristo. Veremos quais são os sinais que indicarão que nós estamos prestes a receber o anticristo em nosso mundo. E também iremos falar sobre o reinado do anticristo e também iremos falar sobre o plano do anticristo. E esse tema é muito importante para a sua vida, para que você não seja pego de surpresa. Para isso, quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala a respeito da chegada do anticristo e também fala a respeito do reinado do anticristo. Mas, porém, muitas pessoas hoje dizem que o anticristo já está no nosso meio. E alguns dizem que o anticristo ele ainda está por vir. Mas o que a Bíblia fala a respeito do anticristo? Será que hoje ele está no nosso meio ou ele ainda está por vir? Então, tudo isso nós iremos falar nesse vídeo aqui. Convido já você a assistir o vídeo até o final e não saia do vídeo do nada. Para isso, vamos passar para a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, a palavra de Deus diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra de Deus deixa claro: um dos sinais que irá nos mostrar que nós estamos prestes a receber o anticristo em nosso mundo é o aumento da apostasia. O que significa apostasia? O abandono da fé. Chegará um período em que a igreja de Cristo vai passar por um desenfriamento espiritual, onde que as pessoas não irão mais pregar a verdade, mas irão pregar a mentira. E nesse período, esses falsos profetas, todos esses que irão pregar a mentira, estarão abrindo o caminho para a chegada do anticristo. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele não virá sem que antes primeiro aconteça a apostasia, a grande revolta popular. No mundo, chegará um período em que as igrejas estarão fechadas, onde que as igrejas não poderão mais estar abertas por conta do quê? Por conta da falsidade, onde que as pessoas irão pregar massivamente a falsidade. E a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo diz que não vos admirei, porque antes que eu venha, primeiramente vocês irão ver aí a chegada do quê? De muitos falsos profetas. E hoje no mundo existem tantos falsos profetas, pessoas que ensinam a mentira, pessoas que não ensinam a verdade bíblica. Todos esses falsos profetas estão abrindo o caminho para a chegada do anticristo, estão abrindo o caminho para o reinado do anticristo. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que esse anticristo, quando ele vier, ele fará alguma coisa. Diz o seguinte: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até mesmo a se assentar no lugar santo de Deus e proclamando que ele mesmo é Deus. O anticristo, o seu maior propósito é a adoração. A palavra de Deus deixa claro que o anticristo, quando ele aparecer, ele vai querer ser adorado. Então, após a apostasia, após a revolta popular, nós entraremos em um período onde que nós iremos passar pelo reinado do anticristo, onde o anticristo vai se revelar na humanidade. Hoje o anticristo ainda não se revelou, mas a palavra de Deus deixa claro: chegará um período em que a igreja vai passar pela apostasia. E quando passar pela apostasia, quando a igreja apostatar, os membros de a sua fé esfriar, a palavra de Deus deixa claro que o anticristo vai se levantar, porque nesse período ele vai enganar massivamente todos aqueles que estão apostatados. E a palavra de Deus deixa claro que ele vai se exaltar acima do trono de Deus e vai querer ser como Deus. Nisso a palavra de Deus nos ensina que o anticristo, quando ele se revelar, ele vai buscar adoração, ele vai buscar querer ser adorado. E a palavra de Deus deixa claro: quando ele aparecer, ele vai enganar as pessoas, vai enganar as nações, vai enganar muitas pessoas por conta do seu poder e por conta também de alguns milagres que ele fará, que até mesmo os escolhidos de Deus também serão enganados por esse anticristo. Quando ele aparecer, ele receberá o poder pelo falso profeta. Tanto que a palavra de Deus deixa claro que os falsos profetas hoje estão abrindo caminho para a chegada desse anticristo. E em Daniel capítulo 8, a palavra de Deus deixa claro que quando o anticristo se revelar, ele não terá poder em si. Não, ele será atribuído o poder pelos falsos profetas. Os falsos profetas, esses que hoje nós temos contemplado no mundo, que fazem tantos milagres, que fazem tantas coisas que até enganam mesmo os fiéis de Deus. E a palavra de Deus, em Daniel, a palavra de Deus deixa claro, diz: ele se tornará forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que ele fizer, e destruirá os homens poderosos e o povo santo de Deus. Em Daniel, a palavra de Deus deixa claro, diz que o anticristo, quando ele vier, ele não terá poder em si. Significa que o anticristo, ele será dado o poder pelos falsos profetas. Todos esses falsos profetas hoje, que têm se levantado e têm se manifestado no nosso mundo, estão abrindo o caminho para a chegada do anticristo. Estão a preparar as pessoas, estão a preparar multidões, estão a preparar muitas igrejas para o reinado do anticristo, para quando o anticristo chegar, ele possa se manifestar. E quem vai dar o poder ao anticristo é o sistema papal. Então, o sistema papal é descrito na Bíblia como um sistema falso de adoração. E não só, um sistema também que tem uma ligação direta com o ocultismo. Nesse caso, estamos a falar de Satanás. Então, a palavra de Deus é clara que quando o anticristo se revelar, ele vai ser dado o poder pelo falso profeta, pelo falso sistema papado. O anticristo, quando ele vier, ele vai obrigar as pessoas a lhe adorar. Leia comigo Apocalipse capítulo 13, diz o seguinte: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos
e pobres, livre e escravo, a receber uma certa marca na mão direita ou na testa. A Bíblia deixa claro que quando o anticristo vier, ele vai obrigar as pessoas a lhe adorar. Com isso, ele vai fazer uma imagem e ele vai fazer uma certa marca que nós conhecemos como a marca da besta. E ele vai levantar lá um decreto, aquele que nós conhecemos como um decreto dominical, onde que vai obrigar as pessoas a adorarem ele no domingo. E a palavra de Deus deixa claro que o decreto dominical é um decreto que vai obrigar as pessoas a adorar um dia falso com relação àquele dia que é estabelecido na Bíblia, que é o sábado. Em Êxodo, capítulo 20, verso 8, a Bíblia diz: lembra do dia do sábado para o santificar. E a palavra de Deus deixa claro que o sábado é o único dia estabelecido na Bíblia como dia de adoração. E quando o anticristo vier, ele vai obrigar as pessoas a adorarem o domingo. Hoje, o domingo não se adora de uma forma obrigatória. Adora-se por livre e espontânea vontade. Mas a palavra de Deus deixa claro que chegará um período onde o domingo será exigente, onde o domingo será obrigatório. Toda a carne humana será obrigada a adorar o domingo. E todos aqueles que vão adorar o domingo, quando o domingo ser decretado como um dia de guarda universal, então esses estarão aí recebendo a marca da besta. E não, de acordo com a Bíblia, é claro, a marca da besta é domingo, mas hoje não é o domingo, mas no futuro será quando ser um dia obrigatório de adoração. Em Ezequiel capítulo 20, verso 12, a Bíblia diz que: e santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós. A Bíblia deixa claro, diz que o sinal de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo, de acordo com a palavra de Deus. Então a Bíblia deixa claro, diz que todos aqueles que negarem guardar o domingo serão perseguidos, serão mortos, serão torturados, serão aprisionados e esses também serão chicoteados. E a palavra de Deus deixa claro, diz que nessa altura, nessa medida, nós estaremos aí a enfrentar a grande tribulação. Então a Bíblia diz que Satanás, ele vai obrigar as pessoas, o anticristo vai obrigar as pessoas, tanto livre, pobre, escravo, rico, todos esses serão obrigados a guardar um dia específico, que é o domingo como dia de adoração, uma vez que a Bíblia nos orienta a guardar o sábado. E a palavra de Deus deixa claro, diz, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então a palavra de Deus deixa claro, diz que todos aqueles que rejeitarem adorarem no domingo, todos aqueles que rejeitarem guardar o domingo como dia de adoração, esses serão proibidos de vender e comprar. E a palavra de Deus deixa claro que todos aqueles que rejeitarem guardar o domingo como dia de guarda no futuro próximo, quando isso ser levantado e ser decretado como um decreto dominical, então todos aqueles que rejeitarem serão perseguidos, serão mortos, serão eliminados nessa face da terra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus deixa claro que Deus vai proteger o seu filho, Deus vai proteger aqueles que se manterem fiéis. Lembra que a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, diz que todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós seremos salvos pela mão de Deus, seremos salvos pelo poder de Deus e seremos salvos pelas maravilhas que o Senhor Deus fará ao nosso favor. E a Bíblia diz mais: a quem tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número do homem, pois o seu número é o 666. E a Bíblia diz, claro, diz que o número da besta é conhecido como 666. Mas esse número não é entendido de uma forma literal. É um número simbólico que relata, que representa a marca da besta. E esse número representa a trindade satânica, que é o anticristo, Satanás e o falso profeta. Então, esses chama-se trindade satânica, que é 666. Por isso, querido, eu e você hoje temos que nos preparar e firmar na nossa fé em Jesus, para que a gente não seja enganado quando o anticristo se revelar. A palavra de Deus diz que o anticristo já está no nosso mundo, mas ele ainda não se revelou. Quando a apostasia acontecer, quando as igrejas começarem a apostatar na fé, então o anticristo vai se revelar para poder aí se manifestar e fazer o seu trabalho. Mas é importante que a gente hoje aceite Jesus como nosso Salvador pessoal e andemos segundo a sua vontade e nos preparemos. Jesus, ele está do nosso lado, ele vai nos proteger, ele vai nos guiar e nós não temos que temer o anticristo, nem temos que temer o decreto dominical, porque Deus está do nosso lado. Lembre-se que a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estando nós com Jesus, nós temos a proteção. Estando nós com Jesus, nós temos a segurança. Estando nós com Jesus, nada pode nos abalar. Por isso, querido, se você gostou do vídeo, não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E se tens uma opinião em relação da chegada do anticristo e do seu reinado, deixe também aqui nos comentários, que irei ver, te responderei a fazendo um vídeo ou mesmo pelo comentário. Que Deus te abençoe, eu fico por aqui, te vejo, te espero no próximo vídeo. E tchau!